saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus, né? Quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade. A gente está aqui reunidos para adorar e agradecer o nome do Senhor Jesus. Quero ler uma palavra com os irmãos que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 37. Gênesis, capítulo 37, versículo 5. Vamos ler até o versículo 11. Gênesis 37, versículo 5 até o 11. Passagem muito conhecida, tenho certeza que os irmãos vão conhecer. Amém? Vamos lá. Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram os seus irmãos: tu, pois, reinarás sobre nós? Tu terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou aos seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, queremos te agradecer, Pai, por mais um dia, por essa palavra que o Senhor, Pai, colocou diante de nós. Senhor, sabemos, Pai, que diante, Pai, dessa situação, dessa pandemia em que vivemos, quantos sonhos, Pai, tens, Pai, se dilacerados, sonhos, Pai, que estão indo embora, Pai. Sonhos, Pai, que muitas das vezes, Pai, sonhamos, mas não acreditamos mais. Senhor, restaura os sonhos nesta noite. Restaura, Senhor, as nossas vidas, Pai. Restaura os nossos corações, porque o Senhor é um Deus de milagre. Aleluia. Pai, José sonhava, Pai, em meio à crise, em meio à dificuldade, em meio àquele poço, Pai, que ele estava, ele ainda sonhava. Em meio à prisão, ele ainda sonhava. Senhor, abençoe, Pai, quantos estão na sua casa agora, sem saber o que vai ser de amanhã, mas o Senhor é o Deus do amanhã, o Deus de hoje e de sempre, Pai. Abençoe a cada um e abençoa, Pai, esta live, a cada um, Pai, que o Senhor possa, Pai, ir de encontro a cada coração. Pai, nós não sabemos, Pai, o que cada um precisa, mas o Senhor sabe, Pai. É verdade. Em nome de Jesus, abençoa. É isso que eu te peço e te agradeço. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Que nesse momento você possa adorar o Senhor junto com a gente. Não importa se você está na sua casa, se você está no seu quarto, não importa que nós não estejamos na igreja. O nosso único objetivo aqui é adorar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Amém? Filho do homem, filho de Deus, curando os enfermos, livrando os
Aleluia. Oh, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor nessa noite, Pai. Tu me chamas sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro num mistério, no mar profundo, aguento em fé. Acho melhor a gente começar de novo. Vamos de novo? Ao vivo é assim. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Tu me chamas sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro num mistério, no mar profundo, aguento em fé.
Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero agradecer a todos os irmãos que estão acompanhando essa live, né, nessa noite, que estão em comunhão com a igreja, em comunhão com o Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, né, ouvindo os louvores, ministrando louvores ao coração do nosso Deus. Eu quero bendizer a vida de cada um de vocês. Eu vi que tem alguns irmãos do Peru, né, nessa noite também nos acompanhando. Eu quero dizer a ustedes, buenas noches, que Deus bendiga a ustedes. Eu estou extrañando cada um de mis hermanos de Peru. Um fuerte abraço a todos, a meu amigo Lee, que muito pronto estará também falando com nós outros, deixando uma mensagem das coisas que estão acontecendo em Peru também. Eu quero bendecir a Deus por vocês nesta noite. Irmãos, eu quero agradecer a cada um de vocês e pedir que vocês abram a palavra do Senhor na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. E nós vamos ler o capítulo 1. Nós leremos alguns versículos. E o tema da mensagem dessa noite é: por que nós sofremos? Por que Deus permite que os filhos dele passem, né, por lutas, por provações, por adversidades? Tudo tem um propósito. A Bíblia diz que... Amém? Deus vai dar um pico na internet, que são muitas igrejas que estão transmitindo agora, mas é normal, tá? Dar um pico na internet. Então, o Senhor está sob o domínio de todas as coisas, e eu quero compartilhar essa mensagem do Senhor com vocês nessa noite. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por alguma tribulação, por meio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Agora nós vamos para o versículo 8. Irmãos, não queremos que ignoreis a tribulação pela qual passamos na Ásia, porque foi acima das nossas forças, de tal modo que chegamos a desesperar da própria vida. Na verdade, tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou de tão horrível perigo de morte e continuará nos livrando. É nele que esperamos, e ainda nos livrará, com a ajuda também de vossas orações por nós, para que, pelo o favor que nos foi concedido pela intercessão de muitos, também por muitos sejam dadas graças a nosso respeito. Vamos orar? Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, que nós queremos nesta noite te agradecer, ó Pai, por esta mensagem, te agradecer pela possibilidade de estarmos aqui nesta noite meditando na Tua palavra, Senhor. Quero agradecer por cada irmão que, junto comigo, ó Pai, através do sinal da internet, ó Pai, pode estar em comunhão, ó Pai, pode ouvir a palavra que o Senhor ministra no meu coração e no coração desse irmão nessa noite. Pai, que todo o levante do inimigo, que tudo aquilo que o inimigo tramou para que essa palavra não chegasse aos lugares mais distantes, como está chegando agora na cidade de Cusco, no Peru, eu peço que o Senhor abençoe cada vida. Que o Senhor tome nossas vidas nas Tuas mãos, ó Pai. Que o Senhor fale ao coração de cada um de nós nessa noite. É o que eu te peço no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amados, glória a Deus. Essa carta que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos de Coríntios, ele começa a falar sobre lutas, sobre dificuldades, sobre tribulações. Nós temos aversão à dor.
nós temos aversão às tribulações, nós temos aversão às necessidades. E diante desse quadro de pavor que o homem vive, são muitas as ofertas que nos são oferecidas. São muitas palavras, são muitas técnicas, são muitos sonhos e projetos que as pessoas nos oferecem para que nós tenhamos a nossa dor, tenhamos os nossos medos, nossos anseios amenizados, diminuídos. Então hoje você liga a TV, você liga o rádio, não é incomum você ouvir, né, a religião do sinta-se bem. Então hoje prega-se, né, uma palavra do sinta-se bem. Então as pessoas elas vão aos montes, atrás dessas pessoas, atrás desta palavra, para encontrar um refrigério, para encontrar um alívio, para encontrar uma solução para qualquer tipo de situação que a pessoa está vivendo. Então eu diria que isso seria como se fosse um hedonismo moderno. O hedonismo vem lá da antiga Grécia, onde o prazer do corpo, a felicidade, a alegria estava acima de todas as coisas. Então nesse hedonismo moderno, né, que as pessoas apresentam para a gente, está isso, o sentir-se bem. Então você vai observar as campanhas, você vai observar os slogans das campanhas, é o seguinte: pare de sofrer, deixe de sofrer. E quando a vida nos dá um revés, quando vem uma situação que uma carreta, né, os irmãos do Peru, um caminhão, passa por cima da gente, nos atropela, o que acontece com essas pessoas que estão despreparadas, estão infantilizadas? O que acontece com essas pessoas que receberam essas palavras que apenas curam as feridas superficiais, mas deixam a ferida da alma aberta? Essas pessoas, elas voltam atrás, elas desanimam, elas perdem a fé, elas até mesmo acabam deixando de acreditar em Deus, elas se revoltam com Deus. Por quê? Porque elas não conseguem entender que existe um MDC, né? O máximo divisor comum. E qual que é o máximo divisor comum entre todos os humanos? Ser rico? Não. Ser pobre? Também não. Ter felicidade? Também não. O máximo divisor entre todos os seres humanos é o sofrimento. Todos os homens deste mundo, da história da humanidade, todos em algum momento da vida sofreu. Não importa o nível desse sofrimento. Pode ser uma tristeza, pode ser uma solidão, pode ser uma enfermidade, pode ser um momento de morte, pode ser um momento de desemprego, pode ser um momento de traição, não importa qual o momento da vida. Todo ser humano está nesse máximo divisor comum, que é sofrer. Todos nós sofremos, todos nós passamos por sofrimento. Então o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta, a segunda carta à igreja de Corinto, ele está dando um tema central para esta mensagem, um tema central para esta carta. Ele está escrevendo para aquela igreja, para aqueles irmãos, falando sobre o sofrimento. Esse é o foco central, é a mensagem central da carta à igreja de Corinto, a segunda carta. E eu quero ler com vocês sobre o sofrimento que Paulo relata, que ele passou. Ele escreve para os irmãos da igreja falando desses sofrimentos. E eu creio que nem eu e nem você ainda chegamos num nível de sofrimento pelo qual o apóstolo Paulo passou. No capítulo 4, a partir do versículo 8, ele fala assim: sofremos pressões todos os lados, mas não estamos arrasados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não desesperados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus Cristo, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Então Paulo está falando desse sofrimento, ele está sendo, sabe, o tempo todo, por todos os lados, sofrendo pressão, sofrendo
perseguição, sofrendo lutas. E ainda ele diz mais, no capítulo 11, no versículo 21 ao versículo 28, ele diz assim, não, eu vou ler o 23, vou pular o 21, 23 em diante. São servos de Cristo? Sou mais ainda. Muito mais em trabalhos, muito mais em prisões, muito mais em açoites, sem medida, em perigo de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 chicotadas. 3 vezes fui espancado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei por uma noite e um dia no mar aberto. Muitas vezes passei perigos em viagens, perigos nos rios, perigos entre bandidos, perigos entre o meu próprio povo, perigos entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre os falsos irmãos, em trabalho e cansaço, muitas noites sem dormir, com fome, com sede, muitas vezes sem comida, com frio, com falta de roupas. Além dessas coisas, ainda me pesa diariamente sobre mim a preocupação com todas as igrejas. Então esse homem, o apóstolo Paulo, que passa por todas essas dificuldades, por todas essas lutas, ele escreve essa carta para esses irmãos, falando sobre essas lutas que ele havia passado. E é interessante que ele começa essa leitura que nós fizemos nessa noite, esse versículo, falando bendito, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa bendizendo ao nosso Deus. Mesmo ele passando por perseguições, por lutas, por dificuldades, por fome, por frio, por naufrágio, por chicotes, por cadeias, por tantas inimizades que ele enfrentou. Ainda assim ele tem no coração dele o desejo de bendizer, de exaltar, de glorificar o nome do nosso Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Por quê, queridos? Porque Paulo tinha em mente a seguinte ideia: toda fonte de bênção vem do Senhor. Então por isso que ele está bendizendo Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é a fonte de todas as bênçãos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que nesta noite, vocês que estão me acompanhando, a gente liga a televisão e a gente fica apavorado. A gente vai assistindo o telejornalismo e a gente vai ficando apavorado, porque as notícias são as piores possíveis. A gente vai ouvindo de várias coisas. Hoje eu falei com o pastor Fábio, lá do Uruguai, ele falou que centenas e centenas de pessoas estão desempregadas, estão passando por grandes dificuldades. Ontem eu falei com o pastor Julio, da Venezuela, lá também está tudo fechado. As pessoas estão passando por muitas lutas e dificuldades. E aí vem a incerteza, aí vem a dúvida, porque a gente fica pensando, eu vou ficar desempregado, eu vou passar fome, eu vou conseguir pagar as minhas dívidas, o que vai acontecer? Fora essa situação que a gente está vivendo, eu vou ficar doente, alguém da minha família vai sucumbir, alguém da minha família vai ficar enfermo, alguém da minha família vai morrer. Então são muitas perguntas, muitas dúvidas, muitas incertezas que tira a minha paz e tira a tua paz. Mas Paulo, ele, mesmo diante de todas as lutas que ele havia passado, ele começa falando: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele fala mais, por que ele é bendito? Por que o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo é bendito? Ele fala, porque ele é o Pai das misericórdias. Então Deus, além de ele ser a fonte da bênção, ele é o Pai das misericórdias. E o que é ser o Pai da misericórdia? Ele se compadece de mim e de você. Sabe, no coração dele, ele consegue olhar para mim e para você e enxergar em nós a nossa miséria. E nessa forma que ele se compadece de nós, ele nos socorre. Dessa forma que ele olha para nós e vê a gente como miseráveis, esse Pai da misericórdia, ele vem, ele se levanta ao nosso favor para nos socorrer, para derramar sobre nós dos livramentos, para derramar sobre nós das bênçãos, para derramar sobre nós dos escapes, da provisão que ele tem para a minha vida e para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então por isso que Paulo está bendizendo, porque ele conhece esse Deus que é Pai da misericórdia. E além dele ser Pai da misericórdia, ele fala que ele é Deus de toda a consolação. Louvado seja o nome do Senhor.
O que é o Deus de toda consolação? Aquele que consola é aquele que está junto, ele caminha junto, ele encoraja, ele faz com que aquela pessoa sinta-se tranquila, sinta-se acalmada. Então é isso que é o Pai da misericórdia, sabe? É isso que é o Deus de toda consolação. Ele nos consola nas nossas fraquezas, ele nos socorre nas nossas dificuldades. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, no Velho Testamento, por muitas vezes tem essa afirmação: bendito seja Deus. E é interessante que o profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 1, o povo está no cativeiro, meus irmãos. O povo está com a esperança roubada. O povo está, sabe, sem um amanhã. O povo não tem mais nem onde morar, porque eles foram levados embora. A gente pensa, será que Deus está planejando alguma coisa contra mim? Será que essa enfermidade vem para me destruir? Será que a minha casa vai passar por dificuldade? O que é que Deus está planejando? Aí Deus, ele vai e fala para aquele povo de Israel, e ele fala para mim e para você nessa noite. Ele fala o seguinte, lá em Jeremias 29, 11, pois eu bem sei quais são os planos que eu tenho sobre vocês, são planos de paz e não de mal. Para quê? Para que eu possa dar um futuro para vocês e para que vocês tenham uma esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, ele não nos abandonou, meu irmão. Ele está com a gente nessas tribulações. Ele está conosco nessas tribulações. Mas por que Deus permite a gente passar por dificuldade? Por que Deus permite que nós passemos por sofrimento? Porque Deus, ele quer trabalhar na minha vida e na tua vida. Por quê? Porque Paulo continua falando que esse Deus, ele nos consola nas nossas tribulações, ele nos socorre nas nossas tribulações. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê, amado? Para cada dor, para cada enfermidade, Deus tem um bálsamo de cura para a minha vida. Deus tem um bálsamo de cura para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tem um remédio certo para a sua dor. Ele tem um remédio certo para a sua necessidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo fala que ele vai nos socorrer, ele vai nos consolar em toda a tribulação. Então Deus é socorro presente. Quando? Na minha tribulação. Socorro presente quando? Nas minhas dores. Socorro presente quando? Quando eu sou traído, quando eu sou abandonado, quando eu estou sozinho, quando eu tenho medo, quando eu tenho dúvida, quando a incerteza bate a porta. Paulo está falando que esse Deus Pai da misericórdia, esse Deus de toda a consolação, ele nos consola nas nossas tribulações. Louvado seja o nome do Senhor. E por que eu e você estamos aqui ainda firmes de pé, amados? Porque Deus tem nos mantido de pé, porque o Senhor tem estendido a mão poderosa sobre nós e tem nos socorrido. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Glória a Deus. O salmista no Salmo 46, versículo 1, fala assim: ele é socorro bem presente no momento da angústia. Deus está com a gente. Deus não nos abandonou. O Senhor é a sombra à nossa direita. O Senhor vai nos ajudar a passar por essas lutas e por essas dificuldades. Mas por que, pastor? Por que Deus permite que a gente passe por essas coisas? O apóstolo Paulo, ele vai nos falar, aqui no versículo 4, ele fala, para quê? Então aqui no meio tem um para quê? Para que Deus me socorre nas minhas tribulações? Para que Deus me consola nas minhas dificuldades? Aí Paulo vai falar, para quê? Para que também eu seja capaz de consolar aqueles que passam por alguma tribulação. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que Deus está fazendo com a minha vida e com a tua vida? Deus está fazendo que você seja testado, seja aprovado, para que você também possa consolar alguém que esteja passando por dificuldade, alguém que esteja precisando de socorro. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus tem um ministério de consolação. Deus tem um ministério de consolação. E Ele chama quem? Eu e você, para fazermos parte desse ministério, para ajudar o Senhor a consolar as pessoas que necessitam de consolação. E é por isso que a gente vai vivenciando as nossas lutas e as nossas dificuldades, para que a gente possa ensinar as pessoas. Qual que é o primeiro requisito para você fazer parte do ministério
de consolação? É sofrer, irmão. É sofrer. Você só pode consolar alguém se um dia você experimentou o sofrimento. Você só pode dar uma direção para alguém sobre alguma coisa se um dia você passou por alguma luta. Se você nunca experimentou o luto, você não sabe o que é o luto. Se você nunca experimentou uma enfermidade, você não sabe o que é uma enfermidade. Se você nunca enfrentou uma dificuldade na família, você não sabe o que é uma dificuldade na família. Se você nunca enfrentou uma dificuldade financeira, você não sabe o que é uma dificuldade financeira. Então, Paulo está falando o seguinte: Deus nos ajuda nas nossas tribulações, para que nós possamos consolar aqueles que estão passando por consolação. Então você está preparado para fazer parte desse ministério? Você está preparado para ouvir o chamado de Deus na tua vida? Você está preparado para que Deus use a tua vida, sabe, para consolar pessoas? Então eu tenho uma má notícia para você nessa noite. Nós vamos passar por lutas, nós vamos sofrer, nós vamos passar por dificuldade, porque é assim que nós somos forjados. É assim que Deus trabalha na nossa vida, através do sofrimento. O que é isso? Chama-se empatia, irmão. O que é empatia? É eu sentir a dor do outro. Eu só posso sentir a dor do outro a partir do momento que eu também sofri. Eu só posso, sabe, conhecer e consolar o outro a partir do momento que eu também sofri. Então o pai, ele é consolador. O filho é consolador. E o Espírito Santo também é consolador. A palavra diz, chama o Espírito Santo de Paráclito. É aquele que está do lado. É aquele que está consolando. É aquele que está socorrendo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, fala assim: porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Porém, nós temos um que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, Cristo, ele veio na terra para se identificar com a gente, para ele conhecer as nossas limitações e as nossas fraquezas. Foi por isso que ele se fez carne. Então tudo que você passou, tudo que eu tenho passado, ele sentiu. Então ele tem empatia. Ele pode te abraçar e falar: eu sei o que você está sentindo. Eu sei por que você está passando. Porque ele também passou pelas mesmas lutas e pelas mesmas dificuldades. Mas é lógico que ele passou sem pecado. Então o Senhor, ele quer nos ajudar. Ele quer nos fortalecer. E Paulo fala de que forma que o Senhor quer que nós sejamos consoladores daqueles que estão passando por dificuldade. Aí ele fala aqui, ó, no versículo 4 ainda: por meio da consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como é que eu vou consolar alguém? É com técnica de psicologia? É com técnica de autoajuda? Sabe, é com sabedoria humana? É com persuasão? Não. Paulo está falando que é com as mesmas consolações que Deus me consola, eu irei consolar as outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você nessa noite: por que nós sofremos? Porque Deus quer nos habilitar para que nós sejamos consoladores. Deus quer habilitar a minha vida e a tua vida para que você possa ajudar e socorrer as pessoas. Então não murmure no tempo da tua tribulação. Não chore demasiadamente no tempo do teu luto. Sabe? Não fique reclamando e perdendo a tua fé no tempo da tua dificuldade. O Senhor está te treinando. O Senhor está te testando para que você, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, seja também alguém que console aqueles que estão passando por grandes lutas e dificuldades. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. No versículo 8, o apóstolo Paulo vai falar sobre uma luta que ele passou na Ásia. E ele fala para os irmãos assim no versículo 8: eu não quero que vocês sejam ignorantes com relação à tribulação que eu passei na Ásia. Então ele queria que eles fossem informados, que eles tivessem conhecimento da tribulação que ele ia denunciar. Começou a denunciar na cidade a pregação dos apóstolos. E houve um grande tumulto, isso aí está em Atos capítulo 19, ao ponto que as pessoas começaram a gritar durante 2 horas. Paulo queria se apresentar e os companheiros de Paulo ficaram ali presos num teatro, foram tirados para fora. Enfim, irmãos, foi uma grande luta que Paulo passou. Então ele falou assim: eu não quero que vocês sejam ignorantes com relação a isso. Então Paulo fala para mim e para você que nós não devemos ser ignorantes, não devemos deixar de ter conhecimento, né, que a ignorância é falta de conhecimento com relação à tribulação.
Então eu já falei que Deus tem um propósito na luta e na tribulação. Fazer com que eu e você sejamos consoladores. Fazer com que eu e você tenhamos bagagem para ter empatia, para consolar as outras pessoas. Agora a gente vai entrar no segundo ponto. Qual que é o segundo ponto que Paulo vai falar? Porque ele vai falar que essa luta que ele passou na Ásia foi muito acima das forças dele. De tal modo que ele chegou até a desesperar da própria vida. Então ele passou por uma luta além das forças que ele tinha. Às vezes a gente fala assim, né? Será que Deus pode me provar além das minhas forças? Está escrito aqui que Paulo foi provado além das forças dele. Mas Deus ele não vai permitir que a dificuldade venha te sucumbir, venha acabar com a tua vida, venha te consumir. Deus não vai permitir que isso aconteça. Pode ser que seja além da tua força, além da tua capacidade, além do teu limite. Mas Deus está trabalhando na tua vida para que você entenda a dependência que nós precisamos de ter do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E essa palavra no original, além da minha força, além da minha capacidade, é igual quando você vai colocar carga no navio. Então Paulo está falando mais ou menos o seguinte, que colocaram carga demais no navio, ao ponto do navio afundar abaixo da linha da água, colocando em perigo a navegação. Então Paulo fala que a luta que ele passou foi além das forças dele. Também pode se comparar a um animal de carga, um cavalo, um camelo, que você vai colocar sobre ele, sabe, sei lá, 200, 300 quilos, não sei qual a capacidade de carga, mas você coloca 500, além do limite. Então Paulo está falando disso, que essa tribulação, essa luta foi além do limite dele, ao ponto que ele mesmo teve desesperança. Sabe, ele pensou que ele ia perder a própria vida dele. Eu perdi a esperança da minha própria vida. A tribulação foi de tal forma que eu perdi a esperança da minha vida. Mas aí ele vai trazer um ensinamento. Por que ele está passando por isso? Novamente aqui no texto, vai ter aqui no versículo 9. Na verdade, nós tínhamos uma sentença de morte sobre nós. Olha que coisa, amado. Quem é que hoje no mundo não tem uma sentença de morte sobre ele? Se a gente pegar esse vírus, irmão, a gente não sabe se o nosso organismo vai suportar. Talvez sim, somos ainda novos. Talvez os que têm enfermidades não suportem, talvez os mais velhos não suportem. Então Paulo está falando que ele tinha uma sentença de morte. E era além da capacidade dele, era além da força dele. E ele vai falar, para quê? Aqui no versículo 9 ele fala, para quê? Para que nós não confiássemos em nós mesmos, mas que nós confiássemos em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe qual é o nosso problema? Acreditar na nossa juventude, acreditar na nossa inteligência, acreditar na nossa força, acreditar nas nossas finanças, acreditar na nossa saúde, acreditar no nosso intelecto. Sabe, Paulo está falando assim, nós aprendemos com essa grande tribulação que nós passamos na Ásia, que nós não poderíamos acreditar em nós mesmos, porque era uma tribulação além das nossas forças. Então nós aprendemos isso, que nós não deveríamos acreditar em nós mesmos, confiar em nós mesmos, mas nós temos que confiar em Deus, confiar em Deus. Irmão, vamos confiar em Deus, queridos. É o Senhor que está guardando a gente. O Senhor é o guarda de Israel, que não dormita e nem tosqueneja. O Senhor é o guarda que nos protege, que está sobre as nossas vidas, cuidando de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa Deus ser o Senhor da tua vida. Sabe, lá no Salmo 127 fala que não adianta você edificar a casa com a tua força. Se o Senhor não guardar a tua casa, não adianta nada você trabalhar se o Senhor não guardar a cidade. O Senhor é quem nos socorre, o Senhor é quem nos protege, o Senhor é quem nos defende. Louvado seja o nome do nosso Senhor, glória a Deus. Para quê? Para que nós confiássemos em Deus, no Deus que ressuscita os mortos. Ele fala assim, no Deus que ressuscita os mortos. Nós temos que confiar no Deus que ressuscita os mortos. Lá em Hebreus 11, no versículo 17, no versículo 19, fala assim, pela fé, Abraão ofereceu seu filho Isaque para ser provado, pois ele considerou que Deus era poderoso até mesmo para ressuscitá-lo dos mortos. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus ele tem o poder até mesmo de nos curar desse vírus, até mesmo de nos tirar de uma UTI, até mesmo de abrir portas
onde a gente acha que não existe portas, até mesmo, sabe, trazer de volta o nosso sustento, o nosso trabalho, quando nós mesmos ficarmos desempregados, sabe, até mesmo trazer paz para a nossa casa, quando não existe mais paz na nossa casa, trazer restauração para o nosso casamento, quando não existe mais restauração para o nosso casamento, socorrer os nossos filhos, quando parece que eles já estão perdidos. É nesse Deus, o Deus que tem poder de ressuscitar mortos, foi esse Deus que Paulo falou, nós tínhamos que confiar em Deus e não nas nossas forças. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que Paulo estava falando aqui, queridos? A minha tribulação foi além da minha força. A minha tribulação foi além da minha capacidade física. Eu já não conseguia mais suportar. Lá em Jerusalém, teve uma vez que ele estava orando no templo, ele foi sacado do templo, ele foi apedrejado ao ponto que ele desmaiou. Ele chegou a desmaiar de tantas pedradas que ele tomou. Aí quando ele acorda, o pessoal quer apedrejar ele de novo, e um primo dele chama um centurião e socorre ele ali, Paulo, e tira Paulo de lá. Então Paulo passou lutas terríveis, mas ele estava acreditando no Deus que é capaz de ressuscitar os mortos. Paulo estava falando o seguinte: eu continuo crendo nesse Deus, porque mesmo que nessa minha caminhada de lutas, de dificuldades e tribulações, se eu morrer, Ele tem poder para me ressuscitar dos mortos, louvado seja o nome do Senhor. Então para que, irmãos? Se nós estamos na mão de um Deus todo-poderoso, se nós estamos na mão de um Deus que pode todas as coisas, para que o desespero? Para que o medo? Para que o temor? Deus está trabalhando na nossa vida. Primeiro, as tribulações. Nós vivemos para que nós possamos ser consoladores, consolar as pessoas que estão passando por tribulação. Eu e você somos aqueles que temos uma boa nova, o Evangelho, para levar para esse mundo que está desesperado, que tem incerteza, falar: existe um Salvador, existe um Deus que é capaz até mesmo de ressuscitar os mortos, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, qual que é o segundo ponto? Por que nós sofremos, pastor? Porque nós devemos aprender a confiar em Deus. Porque nós precisamos aprender a confiar em Deus. E Paulo ele continua falando aqui no versículo 10. E Ele nos livrou de tão horrível perigo de morte. E continuará nos livrando. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos livrou e continuará nos livrando. Irmãos, quantas dificuldades você já passou na tua vida? Quantas dúvidas e incertezas já bateram na tua porta? Sabe quantas vezes você pensou que estava tudo acabado? E Deus ele veio e te socorreu, e Deus veio e transformou a tua vida e transformou a sua situação. E ele continua falando. Por quê? Porque é nele que nós esperamos. É nele que nós esperamos. E essa palavra esperamos é de esperançar. Não é de esperar parado. Porque quem espera do verbo esperar continua parado, esperando que as coisas venham do céu, esperando que as coisas aconteçam, esperando que um anjo bata a tua porta, a minha porta, e venha trazer a tua bênção. Paulo está falando que não, porque ele está falando o seguinte: é nele que nós esperamos, e é ele que ainda nos livrará. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esperançar. O que é esperançar? Mesmo com luta, mesmo com dificuldade, mesmo com tribulação, eu vou caminhando, eu vou seguindo em frente, eu vou, tropeçando aqui, eu vou caindo aqui, eu vou me levantando ali, eu vou tomando uma pedrada aqui, eu vou sendo traído ali, eu vou tendo uma tristeza aqui, mas esse Deus, Ele vai me socorrer, porque eu tenho a esperança de esperançar, de aguardar nele, o Deus que me socorre nas minhas dificuldades e na minha aflição, porque Paulo completa: Ele ainda nos livrará, louvado seja o nome do Senhor. Então, se Deus agir na nossa vida, irmãos, não tem quem possa nos sacar da mão dele. O inimigo não pode nos tirar da mão dele. Por quê? Porque Ele ainda nos livrará das nossas dificuldades. E eu já vou concluir. Daqui a pouco eu vou passar para o pastor Lila no Peru, para que ele possa dar uma palavra para a gente. Para concluir, meus irmãos, no versículo 11, está escrito assim: e com a ajuda das vossas orações por nós. Eu quero falar agora da importância da oração. Interessante que Paulo fala que Deus livrará, mas com o quê? Com a ajuda das orações. Irmãos, é tempo de nós orarmos. É tempo de nós colocarmos as nossas orações em prática. Sabe, tem pessoa que ora uma vez e desiste. Paulo está falando de clamor. Paulo está falando de socorro. Paulo está falando, de ajuda, que quando as nossas orações, foi Deus que decidiu isso, Deus escolheu isso, Ele quer trabalhar da graça dEle, do poder dEle, da força dEle, com as nossas orações.
E quando as nossas orações se unem à vontade de Deus, o milagre acontece, louvado seja o nome do Senhor. É isso que Paulo está falando. Sabe, ele está falando assim, ó, com a ajuda de vocês, as orações de vocês. Para quê? Tem outro para quê? Para quê? Para que Deus faz isso? As orações mostram a nossa dependência de Deus, irmãos. Quando nós apresentamos as nossas necessidades diante do Senhor, nós estamos mostrando para Ele a nossa dependência. E é interessante que Deus trabalha dessa forma, sabe por quê? Deus poderia fazer todas as coisas e pode fazer todas as coisas, mas Ele quer que eu e você sejamos co-participantes desta obra. Você vê que maravilha? É um Deus que quer responder a tua oração. É um Deus que quer que aumentar a tua fé. É por isso que ele fala para a gente orar. Paulo está falando da intercessão dos irmãos. Orem, porque nós estamos tendo força para continuar a igreja de Corinto. Porque vocês têm orado por nós. E através da oração de vocês, Deus tem nos ajudado. Através da intercessão de vocês, Deus tem nos socorrido. Através do clamor de vocês, Deus não tem permitido que a gente pare, a gente continua esperançoso, caminhando em frente, porque Deus continuará nos livrando das dificuldades. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele vai falar, para quê? Para quê? São duas coisas. Para que orar, pastor? Para que orar, pastor? Para que orar? Paulo responde para que orar. Ele fala, para que seja concedido pela intercessão de muitos. Então, existe uma concessão quando nós oramos. Deus ele concede o favor dele. Quando a igreja clama, Deus concede o favor dele. Você vê na Bíblia várias pessoas, homens de Deus, que oraram. E Deus ouviu a oração daquela pessoa individualmente, ou daquele grupo, ou daquela igreja. E ele socorreu, ele veio ao favor daquelas pessoas. E Deus quer vir ao meu favor, a teu favor. Então nós vamos orar nessa noite, irmãos. Vamos orar pelas nações. A gente está vendo aqui algumas bandeiras de algumas nações amigas, onde a gente tem alguns pastores amigos. A gente vai orar por essas pessoas nessa noite. Vamos orar pelo Brasil, vamos orar pela nossa família. Paulo está falando por quê? Porque Deus ele vai nos socorrer. E com a ajuda da oração da igreja, com a ajuda da oração de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Para quê? Ele continua falando, para quê? Para que também muitos sejam dados graças ao nosso respeito. Então quando Deus ele opera um milagre na minha vida, na tua vida, quando Deus trabalha na tua família, na minha família, quando nós oramos uns pelos outros e Deus faz um milagre, muitas pessoas veem isso, é o que Paulo está falando aqui, muitos vejam isso e sejam dadas graça ao nosso respeito, que as pessoas adorem, louvem a Deus ao nosso respeito, por aquilo que Deus fez na minha vida, por aquilo que Deus fez na tua vida. E eu quero fazer a última leitura dessa noite, porque faltam uns 6 minutos para 7, e eu tenho que passar ainda para o pastor Livan. Eu quero ler 2 de Coríntios, capítulo 4. Tudo dentro desse contexto. Paulo está falando de luta, dificuldade e tribulação. E ainda assim ele fala, bendito seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, está escrito aqui, ó. 2 Coríntios 4, versículo 16. Por isso, não desanimemos, não percamos o ânimo. Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias. Pois a nossa tribulação é leve, é passageira, e produz para nós uma incomparável glória de valor eterno. Pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquilo que nós não vemos. Pois aquilo que nós vemos são passageiros, são temporários, ao passo que as coisas que nós não vemos, elas são eternas. Amém, irmãos? Por que é que eu sofro, pastor? Por que nós sofremos, irmãos? Porque Deus quer que nós sejamos consoladores. Deus quer trabalhar a nossa vida, para que a gente tenha empatia com as pessoas, com as dificuldades, com as lutas das pessoas, e que nós possamos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ser consoladores. Louvado seja o nome do nosso Senhor, aleluia. Segunda coisa, por que nós sofremos? Para que nós aprendamos a depender de Deus. Ora comigo, meu irmão. Você viu o que Paulo falou? Deus vai nos socorrer das nossas dificuldades. Deus vai nos livrar das nossas tribulações, junto com as suas orações.
Deus quer ouvir a minha oração e a tua oração nessa noite, para nos socorrer, para nos livrar. Pai eterno, Pai santo e Deus todo-poderoso, é no nome do teu Filho Jesus Cristo que nós estamos na tua presença nessa noite, ó Pai. E queremos te agradecer, ó Pai, por essa oportunidade de orarmos ao Senhor. Eu quero orar, meu Deus, pelas nações. Embora aqui nós temos 5 bandeiras, mas eu quero orar por todo o mundo, ó Pai. Porque a tua palavra diz lá no Salmo, capítulo 2, versículo 8: clama a mim e eu darei as nações por herança. Mas nós não queremos a nação por herança nesse momento, ó Pai. Porque essa palavra também é uma palavra messiânica. Mas o que nós queremos é a cura das nações, ó Pai. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja trabalhando na mente de cientistas e médicos, ó Pai, para que eles possam encontrar, meu Deus, uma resposta, para que eles possam encontrar, meu Deus, uma cura para essa enfermidade que tem assolado a humanidade, ó Pai. E eu quero pedir também que o Senhor venha nos socorrer, Pai das misericórdias, Deus de todas as consolações, nas nossas fraquezas, nas nossas lutas, ó Pai. Que o Senhor venha nos socorrer, que o Senhor venha socorrer esse irmão e essa minha irmã, que tinha perdido a paz no coração. Seja na área que for, Pai, seja problemas espirituais, sejam problemas psicológicos, sejam problemas de enfermidade, sejam problemas sociais, sejam problemas financeiros, ó Pai. Nós sabemos do poder do nosso Deus. Nós sabemos que a tua boa mão, ó Pai, está sobre a nossa vida, Pai. Abençoa o teu povo, socorre o teu povo. Venha em favor, ó Pai, venha o nosso socorro. Nesta noite eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. O Senhor é o Deus que abriu mares. O Senhor é o Deus que derrubou muralhas. O Senhor é o Deus que venceu gigantes. O Senhor é Deus que aplacou a força do fogo. O Senhor é o Deus que livrou a muitos do poder da espada. O Senhor é o Deus que é capaz de ressuscitar os mortos. O Senhor é o Deus do impossível. Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, ó Pai, socorre o teu povo. Socorre, meu Deus, o necessitado, o órfão, a viúva, meu Deus, o presidiário, o enfermo que está no hospital, ó Pai. Socorre aquele que não te conhece, porque o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, ó Pai. O Senhor quer que todos venham conhecer, ó Pai, o teu evangelho, a salvação do teu filho, ó Pai. Socorre a tua igreja, cada pastor, cada comunidade, ó Pai, cada irmão que tem, meu Deus, buscado a tua face, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Estende, ó Pai, o teu manto santo sobre esse mundo, sobre essas nações, ó Pai, protegendo, ó Pai, guardando. Abençoa os nossos governantes, ó Pai. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que eles possam, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, tirar a arrogância e a soberba do coração, ó Pai. E que eles possam, meu Deus, te servir, ó Pai. Que eles possam, meu Deus, ser usados pela tua mão, ó Pai, para ajudar aqueles que estão necessitados, ó Pai. Ajuda-nos, meu Deus, nas nossas fraquezas. Ajuda-nos, meu Deus, nas nossas dificuldades, nas nossas tribulações, ó Pai. Nos ensina a sermos consoladores, ó Pai. A termos condições de consolar aqueles que estão passando por dificuldades, por lutas e tribulações. Da mesma forma que o Senhor tem nos consolado, ó Pai. Nos ensina nesta noite, ó Pai. Eu te peço em nome de Jesus Cristo a ter total dependência do Senhor, acreditar no Senhor, ó Pai. Porque eu sei que o Senhor vai preparar para cada um de nós, ó Pai, um livramento, um escape e uma bênção. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você entendeu porque a gente passa por luta? Porque Deus quer trabalhar na nossa vida para que nós sejamos consoladores. Deus quer trabalhar na nossa vida para que nós aprendamos a depender e confiar nele. Tem um terceiro motivo, mas a hora não permite que eu diga nessa noite. Eu quero falar para os irmãos e pedir para os irmãos uma gentileza. Quantas pessoas tem aí na live, por favor? 39. 39 irmãos estão na live. Nós vamos derrubar a live, tá? A gente vai desligar a live. Pastor Ivan, a gente vai colocá-lo na live na sequência. Eu desejo que essas 39 pessoas que estão assistindo a gente agora, ou 39 celulares e aparelhos que estão ligados, retornem novamente. Lembrando que existe um tempo de retardo, um tempo de demora, chamado tecnicamente de delay, que por volta de 20 segundos, quando eu desligar aqui,
vai cair aí de vocês. O pastor Ivan já está lá no Peru. A gente já vai colocar ele também na nossa live. Ele vai trazer uma notícia do Peru para nossas vidas, uma palavra, uma direção. Alguma coisa rápida, não vai demorar, ele já está orientado, ele é um homem responsável, você não tem que estressar. Então vai cair a live e você volta novamente, tá bom? Para que você possa assistir e ouvir o pastor Ivan. E eu vou pedir para o pastor Ivan que está me vendo aqui, por causa do horário, pastor Ivan, você faz a tua parte e você pode encerrar daí mesmo, abençoando a igreja Hebron aqui no Brasil, dando a bênção apostólica para os irmãos que estão aqui no Brasil, tá bom? Tá bom, pastor Ivan? Queridos, nós estamos já há uma semana mexendo no novo templo e eu quero agradecer aos irmãos que têm nos ajudado. A gente tem observado que alguns irmãos têm nos socorrido e tem sido precioso, porque ontem eu tive que suprir, né? Tive que pagar algumas dívidas que eu fiz por causa da obra, pedreiro, material de construção, mas Deus tem sido fiel com a gente. E o irmão que está passando por necessidade, que está com dificuldade, fica em paz no teu coração, meu irmão. Cuida da tua casa, cuida da tua família. Quando tudo voltar ao normal, aí você continua abençoando a igreja, que é para a obra de Deus crescer. E se você estiver precisando de algum tipo de ajuda, eu tenho ainda, acho que algumas cestas básicas, por volta de 4 cestas básicas. Se você está precisando, não tenha vergonha, tá? Liga pra gente, então manda um zap pra mim e fala, pastor, me socorre aqui, tá? Eu vou até a tua casa te levar, tá bom? E também se tiver alguma outra coisa que está te afligindo, alguma coisa que está precisando de socorro, de ajuda, você liga para mim, porque com certeza nós iremos ao teu encontro para poder te ajudar e te socorrer. O Ministério do Louvor vai cantar por volta de 1 minuto, que é o tema do pastor Ivan já está preparado, e vocês ouvirem tudo que eu falei. E aí a gente derruba a live, e aí a gente espera mais 20 segundos, o pastor Ivan vai entrar lá, essas 39 pessoas, 40 comigo, que eu vou conectar o meu também. A gente vai conseguir acompanhar o que o pastor Ivan está falando. E você pode terminar aí, meu amigo Ivan. Que Deus bendiga a mis hermanos de Perú. Fuerte abrazo. Que la paz de Dios esté en cada corazón. Fuerte abrazo.